Aristóteles já dizia: todos os homens buscam por natureza o saber. O que essa frase tem a ver com a gente? Tem a ver que, por essência, se tu é um ser humano, existe algo na face da Terra e das possibilidades do conhecimento que tu quer conhecer, que tu quer saber. Todo mundo vai buscar, de alguma maneira, saber mais sobre algo. Algumas pessoas optam pela filosofia. Vamos explorar os mistérios do mundo. Outras pessoas vão explorar as ciências. Eu quero saber como é que o mundo funciona. E outras pessoas vão querer saber sobre a família real inglesa. Eu quero saber o que a Kate está fazendo lá com o marido dela. A questão é, todo mundo quer saber algo. Independente do que tu quer saber, de quais são os teus interesses, quanto melhor tu saber como tu sabe, mais tu vai conseguir dominar o assunto que te interessa. A pergunta é mais assim: da onde que vem o conhecimento? Como é que ele funciona? Porque, de certa maneira, não é uma pergunta que nós vamos se fazer no dia a dia, do tipo, eu estou lá lavando louça, e ela não vai perguntar como é que eu sei que eu estou lavando louça. Não é uma pergunta normal. Se você se faz essa pergunta no dia a dia, por favor, busque ajuda. Agora, em momentos mais reflexivos, por exemplo, tu pode estar lá se preparando para o vestibular, observando as opções que tu tem. E aí tu olha para o curso da tua escolha, digamos, engenharia, e tu pergunta: como é que eu sei que engenharia é o curso para mim? Pode responder: eu fiz um teste vocacional. Aí que entra a questão, tu pode muito bem dizer: não, a minha experiência prática do dia a dia me diz o que eu quero. Mas tu consegue me dizer com exatidão como é que se diferencia um amigo de um puxa-saco? Mas o amigo, ele vai te ajudar nos momentos de dificuldade, o puxa-saco não. De fato. Então tu vai me dizer assim: então todo o conhecimento e tudo que eu sei, ele vem das coisas que eu vivi. Da onde que veio, por exemplo, o saber que o amigo fica do teu lado nas dificuldades e os bajuladores não? É porque tu viveu ou alguém viveu. Então é da experiência. Eu sei o que eu sei porque eu estou vivendo e aprendendo. Só que aí entra uma pergunta. Tu pode ter certeza disso? Tu nunca teve a sensação de olhar para algum lugar e ver alguém ou alguma coisa, e daí quando tu olhou melhor para aquele objeto, tu notou que não era exatamente aquilo que tu estava vendo? Tu já não se enganou pelas tuas experiências, pelo que tu aprendeu nas experiências? A resposta provavelmente é sim, porque se for não, viva mais um pouco. Aí eu vou te dizer, será que o conhecimento da experiência é de fato confiável? Não. A gente não pode confiar com 100% de certeza. Só que se eu não posso confiar no método de aprender pela experiência, já que ele pode me enganar, qual que é o outro método que sobra? Me sobra conhecer pela razão, pelos livros. Mas não é meio limitado isso? Parece faltar um salto. Em algum momento, tu vai ter que confiar na tua experiência. Como é que eu faço a junção disso tudo? Voltamos ao começo. Se eu não posso confiar na minha experiência e eu quero ter conhecimento sobre coisas mais difíceis, como o amor, a liberdade, se eu não tenho a capacidade de saber como é que eu vou aprender isso, eu só vou fazer mal para as pessoas e só vou me ferrar depois na minha vida. Então eu preciso entender como é que se faz essa estrutura do conhecimento, como é que essas coisas funcionam. E aí entra o personagem principal da nossa história, Immanuel Kant. Ele vai observar o mundo e vai dizer:
vai fazer essas perguntas que eu fiz agora para vocês. Ele vai dizer e vai entrar em problemas um pouco mais complexos sobre a dificuldade de se obter o conhecimento somente pela razão ou somente pela experiência. Existe algo aqui, e talvez vocês tenham sentido isso. Algo aqui não está certamente correto. Eu aprendo da experiência, mas eu não posso confiar nela. Então, como é que eu faço? O Kant começa a responder isso. Ele vai dizer assim, e eu leio. No tempo, pois, nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela. Era aquilo que a gente já estava falando. Só que existem esses problemas. E aí ele vai colocar. Mas, se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, né? Alguns há, no entanto, que não têm esta origem exclusiva. Pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona. Ok, vamos traduzir isso. O Kant está rapidamente dizendo: todo conhecimento começa com a experiência sensível ou empírica, sensível. Mas nem todo conhecimento se origina da experiência sensível. O que isso quer dizer para nós? O que isso significa? Deve existir alguma estrutura na cabeça humana que só é ativada pela experiência sensível. Tipo, tô lá, bebê, abri os olhos. Só que nesse começar com a experiência, ela não vem dela, não se origina do mundo. É como se já existisse na cabeça humana uma estrutura, um algo que, por existir a experiência sensível, isso ativa essa estrutura. Se não existir experiência sensível, essa estrutura que já existe não começa. Então, a pessoa abre os olhos pela primeira vez e pá! Começa um conhecimento. E esse conhecimento que começa da experiência, mas não se origina dela, que vai permitir que eu comece a conhecer o mundo. Se eu não possuo certos conhecimentos anteriores à experiência sensível, eu não tenho como conhecê-los. Por exemplo, o tempo e o espaço. O Kant vai dizer assim, olha, se a noção de tempo e de espaço não é anterior à experiência sensível, eu não tenho como conhecer o mundo. Eu não tenho como pegar objetos. Esse livro, por exemplo, eu não tenho como pegar objetos e existir e conhecê-los, porque se eu não tiver a noção da caixa em que este livro está, ou seja, do espaço, eu não consigo o compreender. Eu preciso posicionar ele em algum lugar do mundo para o entender. E, inclusive, algum lugar do tempo. É isso que essa frase quer dizer e tudo essa coisa difícil que ele falou aqui. Essa é a noção que o Kant coloca. Ou seja, ele está unindo a teoria, o conhecimento racional, aquele conhecimento que vem só da razão, e o conhecimento sensível em uma teoria só, que vai se chamar idealismo transcendental. O que isso significa não importa para nós agora, é só um nome. Deve existir na nossa cabeça elementos que possibilitam conhecer. Ou, utilizando uma palavra um pouquinho mais técnica, existem elementos na nossa cabeça que são condições para existir a possibilidade da gente conhecer. Sem eles, nós não temos como conhecer ou saber algo. Ou seja, são as condições de possibilidade para saber algo. Que ele vai dizer, olha,
Essas estruturas que vêm antes da experiência sensível vão se chamar a priori. Ou seja, antes. A priori, antes da experiência sensível. E o depois? Bom, a posteriori. Posterior. Posterior à experiência. A posteriori, depois da experiência sensível. É simples até aqui. Existem conhecimentos puros para o Kant, conhecimentos que não precisam da experiência sensível para existirem, que são a priori. E existem conhecimentos que são a posteriori, que é todo o resto. O que é a priori na nossa cabeça? Tempo e espaço. É a priori. Eu não posso conhecer o tempo e o espaço pela experiência sensível. Eu já conheço. Quando eu começo a conhecer, eu já sei o que é tempo e espaço. O bebê já sabe o que é tempo e espaço. A estrutura para conhecer, que ele vai chamar de 12 categorias. As 12 categorias são divididas em 4 classes. Elas precisam existir na minha cabeça para que eu possa conhecer qualquer outra coisa. E vocês podem pensar isso agora. Se é possível conhecer alguma coisa sem nenhuma dessas 12 categorias. Que seja a posteriori, é claro. Quantidade, classe da quantidade, com 3 categorias. Unidade, a noção de um, pluralidade, a noção de muitos, poucos, alguns, sabe, agrupamento, e a noção de totalidade, tudo. A classe da qualidade, ou seja, do que algo é, realidade, isso está aqui, né? Realidade, negação, isso não está aqui, e limitação, o que separa o eu do resto. Aqui tem eu e aqui tem uma parede. Com a categoria da limitação, eu sei aonde eu termino e aonde a parede começa. A classe da relação, que vai ter a categoria substância e acidente, ou seja, o que algo é em essência e o que algo pode variar. Desse livro, o acidente é a cor, por exemplo. A cor pode variar, ele não deixa de ser livro. Já a substância, algo que se muda, deixa de ser aquilo que é. Causa e efeito, eu faço isso e tem esse efeito. Eu bato numa bolinha e a bolinha sai voando, causa e efeito. E reciprocidade, algo que acontece simultaneamente. Para isso acontecer, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A classe da modalidade, dos modos de ser. Possibilidade, algo pode ser como pode não ser. É possível. A categoria da existência, coisas que existem no mundo e não existem no mundo, existe ou não. E a categoria da necessidade. Para algo ser, tem que ser necessário algo. O casado tem que ser um não solteiro. E com todas essas coisas que eu acabei de falar, tu pode olhar para mim e dizer assim, ok, o que eu faço com tudo isso? Como é que isso me ajuda a entender como é que funciona o conhecimento? E isso, meu caro, é o tema do próximo vídeo. Até lá!